Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 28. Assim diz a palavra do Senhor: Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Em Provérbios 19, 25, que já estudamos, se faz um contraste entre o orgulhoso e a viúva, falando do mesmo assunto. Está escrito: O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Por que esse contraste? Bom, o que podemos dizer de imediato é que o orgulhoso é dependente de si, enquanto a viúva depende exclusivamente de Deus. Numa sociedade onde não tem o sistema previdenciário, certamente a viúva dependia de Deus, de sua bondade, e certamente daqueles que obedecessem às instruções divinas. Então, na antiguidade, os marcos colocavam limites nas propriedades, muitas vezes com pedras, e quem movesse as pedras estava para todo efeito furtando terras e seria punido por causa disso, conforme a lei divina em Deuteronômio 19, verso 14. Pedras também serviam para altares, para memorial, etc. Então, podemos dizer que, metaforicamente, o orgulhoso coloca pedras ao redor do seu coração, impedindo assim a dependência de Deus, ao menos em sua mente, e dependendo de si mesmo. Por isso, Provérbios 22, 28, que lemos, traz mais uma vez o alerta: não invada o terreno dos outros. Violação de fronteiras ou alterar os limites de propriedade do outro pode trazer consequências para a sua vida diante de Deus. Metaforicamente também, mais uma vez, nós podemos também dizer que todo aquele que invade a privacidade ou os direitos do outro está plantando sementes amargas para a sua própria vida, pois Deus punirá os culpados, mas concederá graça aos prejudicados. Então o Senhor cuida dos necessitados. Ele está atento a tudo o que está acontecendo no mundo em que vivemos. No Salmo 68, verso 5, Deus é chamado de Pai para os órfãos e defensor das viúvas, ou seja, Ele está sempre atento aos mais fracos. Alguém pode perguntar: então por que não age em favor dessas pessoas, protegendo-as imediatamente e punindo o culpado? Imagine você, se Deus fosse agir com você, punindo cada vez que você erra. Você ainda existiria? Então é fácil olharmos sempre para a atitude dos outros e condenarmos, e assim esquecemos da nossa responsabilidade perante Deus e a sociedade. Deus, como Pai, está suficientemente distante para não interferir nas decisões humanas,
Somos livres para escolher o caminho em que devemos andar, mas não devemos esquecer que essa liberdade está acompanhada de responsabilidade. Por isso, ao mesmo tempo, como Pai, Ele está perto a fim de ouvir o clamor dos oprimidos. Ele derrubará o orgulhoso ou presunçoso e cuidará dos mais fracos, representado em Provérbios pela viúva e também pelos órfãos. Se Deus ele agisse forçosamente para que o ser humano fizesse aquilo que ele deseja, ele tiraria do ser humano aquilo que ele mesmo concedeu, a liberdade. Porém, não devemos esquecer que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e as consequências dessas escolhas não são eliminadas por Deus. Porém, todos têm oportunidade de mudar. Devemos lembrar sempre que estamos aqui só de passagem. Esse mundo será destruído e algo melhor espera os que temem a Deus. E algo pior espera os que o desprezam. Na parábola do rico e o mendigo Lázaro, em Lucas 16, de 19 a 31, temos duas pessoas. Temos dois estilos de vida e dois tipos de morte, e, consequentemente, dois destinos naquele trecho. Cada um diferente, mas somente para enfatizar que as escolhas humanas são feitas nesta vida. Um está descansando e o outro está em tormentos. A escolha, porém, foi feita em vida, e depois da morte não há como mudar. Então, Deus fará justiça no seu tempo, e enquanto não age, está dando oportunidade a uma humanidade caída que se acha independente de Deus. Em Salmo 10:4, a palavra de Deus nos diz que o ímpio, em sua presunção, não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Parece que estamos vivendo dias assim, onde Deus não é lembrado como a fonte para a solução dos nossos problemas. Temos que focar na ciência. Nós seguimos a ciência. Esse é o discurso moderno, que exclui Deus e seus ensinos que poderiam dar vida a uma humanidade que sem Deus está morta. Claro que necessitamos da ciência, pois é Deus quem dá o conhecimento, mas há a necessidade de reconhecermos. E a humanidade, quanto mais acha que conhece, mais se afasta de Deus. Bom, se você fosse injustiçado ou prejudicado, se roubarem o seu terreno ou a sua casa, ao invés de entrar em conflito com o injusto, o malfeitor, potencializando o mal, ore a Deus, que no tempo certo resolverá as coisas a seu favor. Pois os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. É o que diz em Salmo 9, verso 18. Portanto, Provérbios 22, 28 é apenas um lembrete da verdade a ser vivida e o respeito pelo espaço do outro. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Assim, podemos dizer que todo aquele que invade a privacidade ou os direitos do outro está plantando sementes amargas para a sua própria vida, pois Deus punirá os culpados, mas concederá graça aos prejudicados. Jamais caia na armadilha de mudar a sua conduta
em função do mal ou prejuízo que você recebe. Deixe com Deus a sua causa, pois Ele é o juiz de toda a terra. E a seu tempo e de acordo com seus propósitos, agirá em seu favor. Que Deus te abençoe. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me